Vamos agora com a nossa, depois do intervalo, dando prosseguimento à 28ª sessão virtual ordinária do dia 4 de novembro de 2020. Anuncio o processo de recurso 3340-2018, auto de infração 2018-04582, em que recorrente CPN Chapas Perfuradas do Nordeste Limitada, recorridos pelo julgamento em primeira instância. Conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo. A indicação de procedência do feito fiscal, julgamento singular, e a assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Para a sustentação oral, a doutora Letícia, representante da empresa, participará aqui da nossa sessão e, no momento oportuno, concederemos a palavra. Então, passo a palavra à conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, para início do relato do processo anunciado. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, advogada Ana Paty. Bom dia, novamente, aos membros presentes do Conselho. A presente acusação fiscal se refere à a deixar de escriturar diversas notas fiscais de aquisição das entradas, certo? Durante os exercícios de 2014 e 2015, conforme informação anexada em planilha. A constatação do ilícito, segundo o relato contido nas informações complementares, é mediante confronto entre as notas fiscais destinadas à empresa autuada e os registros constantes em sua escrita fiscal digital. Foi apontado como infringido o artigo 276G1 do decreto, aplicando a penalidade do 123/58/2017. Efetivamente, a empresa apresentou impugnação do feito fiscal. Na instância singular, o julgador decidiu pela procedência do auto de infração por entender que os elementos de prova constantes eram suficientes para comprovar a existência do ilícito fiscal noticiado. Decorrendo da decisão singular, a empresa autuada alega que a presente ação fiscal diz respeito a fatos ocorridos nos anos 2014 e 2015, portanto, antes da publicação da lei que modificou a natureza da incidência da obrigação acessória, devendo-se aplicar a legislação vigente à época do fato gerador. Ainda que a infração denunciada não trouxe qualquer prejuízo ao fisco estadual, posto que a grande maioria das notas não geram sequer débito tributário. O processo seguiu para a assessoria processual tributária, fundamentou e analisou as questões trazidas pela parte e entendeu que, de acordo com o pedido feito pela parte, que a aplicação da nova penalidade seria mais vantajosa para a empresa autuada, visto que as operações tributadas não escrituradas estavam sujeitas, à sua grande maioria, à alíquota de 17%, considerando nessa situação a penalidade aplicada equivalente a uma vez o valor do imposto. Ou seja, a ser aplicada a penalidade conforme requerido pela parte, iria ser onerada a infração, o valor. Então, a aplicação da penalidade só valeria a pena se houvesse a comprovação das notas fiscais não escrituradas na contabilidade da empresa, coisa que a empresa não fez, não comprovou. Então, parecer no sentido, o parecer do doutor Cílio, no sentido de sugerir a confirmação de procedência da ação fiscal. É o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, Vandejo, nossa secretária, doutora Letícia, seja muito bem-vindo a essa sessão. Bem, senhores, nos parece que a questão se resume a dois pontos específicos. Primeiro é a questão fática quanto à existência ou não da falta de escrituração. Efetivamente, a falta de escrituração ocorreu. Talvez a doutora Letícia possa nos surpreender e comprovar que houve sim a escrituração e, portanto, o auto de infração é improcedente. Não sendo possível isso, aí vamos então para a aplicação da penalidade. Nos parece que a falta de escrituração das notas fiscais implica
na sanção, aí há uma discussão que não foi travada pelo agente fiscal, porque o agente fiscal, quando ele fez a autuação, ele não fez nenhuma distinção, ele já sugeriu aqui a aplicação dos 10% sobre o valor das operações, falta de escrituração, né, sem fazer referência se as notas fiscais seriam tributadas ou não. Mas o fato é que a possibilidade de modificação da autuação pelos elementos aqui contidos parece que são insuficientes. Razão pela qual nos parece que a penalidade sugerida de 10% pelo agente fiscal, que é a falta de escriturar no livro próprio registro de entrada, inclusive em sua modalidade eletrônica, 10% do valor da operação, nos parece ser a mais adequada. Mas, senhor presidente, vamos escutar com bastante atenção a doutora Letícia, que talvez ela possa trazer novos elementos e modificar a sanção aí sugerida pelo agente fiscal. Vamos aguardar, então, a manifestação da doutora Letícia para, ao final, fazermos uma manifestação mais conclusiva, se for o caso. É isso. Obrigado, João Matheus. Então, na forma regimental, passo a palavra à doutora Letícia para a apresentação oral do processo em discussão. Prezados, bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Perfeito, tá ótimo. Gente, hoje a nossa sustentação vai se bastar em uma nova alegação, certo? Daquela que foi apresentada no recurso, e a gente gostaria de sustentar a necessidade do reenquadramento da penalidade, em respeito ao princípio da menor onerosidade ao contribuinte, para o reenquadramento da penalidade no artigo, de acordo com o artigo 123.8L, certo? Como a gente percebe no início dessa autuação, a penalidade aplicada foi o 123.3G e para a aplicação de 10%, né? E o 123.8L, ele entende que a aplicação ela deve se resumir a 2% limitada a 1.000 ofícios. E assim, tendo em vista a existência dessa penalidade mais benéfica, inclusive esse já, tipo, se vocês me permitem, né, assim, a gente fez uma breve pesquisa e esse já é, de fato, um entendimento não só pacífico em várias turmas do CONAT, mas também é um entendimento já adotado por essa Câmara. A gente decidiu, de fato, sustentar oralmente de forma bem simples para trazer essa necessidade do reenquadramento dessa autuação para o 123.8L, para aplicação da penalidade no 123.8L, que trata sobre a redução da penalidade. Tá ok? São essas as nossas razões. Obrigado, doutora Letícia. Processo em discussão, senhores. Senhor, doutor William, pode falar, doutor William. Certo. Obrigado, Simone. Senhor presidente, eu estava verificando aqui, deixou de escriturar nas carnes FD 2014 e 2015. E eu fiquei até assim alegre quando eu olhei o CD feito pelo auditor fiscal e a relação das notas fiscais do exercício 2014 e 2015, ele fez assim de uma forma diferente dos demais. Ele teve uma grande preocupação, talvez até também já imaginando, né, que as câmaras estão julgando pelo 8L, colocou na sequência mensal, janeiro de 2014, bem por 3 ou 4 notas, fevereiro, março, porque quando nós julgamos, eu já passei por isso, no 8L, e nós recorremos ao CD para fazer o cálculo, né, do 2% limitado a 1.000 FIIs, a trabalheira é pesada. Porque coloca uma nota de janeiro aqui, outra de dezembro, lá no final tem outra de janeiro, não. Ele, parabéns, muito bom o trabalho, o relatório que ele fez. Se prevalecer o 8L, bem fácil de fazer aquele demonstrativo de 2% limitado a 1.000 FIIs. E, senhor presidente, assim, quanto a essa questão, não vou nem me
me esforçar muito em dizer, já está pacífico, né, na primeira Câmara, a Câmara Superior também está né, por essa questão, que a nota fiscal de entradas e nota fiscal de saída aplica o 8L. Porque uns entendem que para a nota fiscal de saída é o 8L que está, né, que não cria a penalidade, como se diz, própria, específica para deixar de escriturar a nota fiscal de saída, não tem. Mas deixar de registrar a nota fiscal de entrada, inclusive nessa modalidade eletrônica, tem o 3G. Ora, mas é a mesma situação, entrada e saída. Talvez a saída, não sei qual é mais importante, é porque tem um débito do imposto. A entrada tem um crédito. Eu não sei porque é que fez essa distinção, mas é o mesmo procedimento. Você deixa de informar, né? 8L, mais divergente é 8L. Para a saída vale, para a entrada não. Então, até por aquela questão do CPN, né? A gente já argumentou lá o benefício do contribuinte. Eu sempre, na situação em apreço, voto pelo 8L, já venho fazendo isso desde que eu era da 4ª Câmara de Julgamento e ainda continuo, não mudei. E eu acho que não mudei, não, eu acho que quem vai mudar é a legislação, questão de tempo. É isso, senhor presidente. Pela ordem, doutora Mônica Castelo. Obrigada, senhor presidente. É só mesmo, como eu escutava muito o doutor Wellington falando, né, por amor ao debate, né, e prestigiando aqui, né, a nobre advogada, no sentido de tentar, né, justificar. A questão não é que serve para um e serve para outro, né, que haveria aí um entendimento de uma incoerência, não é? O meu entendimento é que nas entradas existe algo que é específico, escrito lá, registro, entradas e tudo, então, assim, há uma penalidade que é específica, a outra é genérica e cabe para as saídas, sim, né? Então, assim, eu entendo que, no caso das entradas, tem uma penalidade específica, e é exatamente nesse sentido que eu entendo pela aplicação do 123.3G, e é assim que eu tenho me manifestado, né? Eu sei que o meu voto é vencido, essa Câmara já tem se pronunciado por maioria, mas é uma questão de entendimento, né? E, assim, como o doutor Ilma falou, né? Eu não mudei também, meu posicionamento permanece, e vamos aguardar, no caso aí, a modificação da própria penalidade, né? Da legislação. É isso, senhor presidente. Senhores, mais alguma discussão? Bom, pela última fala, né, da doutora Mônica, que também é a relatora, né, já se manifestou, mas vamos escolher os votos, né, de cada um, para que conste em ata. Doutora Mônica, a senhora já se manifestou, mas, por favor, queria que votasse, para cumprir aqui as formalidades. Senhor presidente? Pois não, com a palavra. Assim, com relação à própria questão que foram colocadas no recurso, né, ou vai logo mesmo pela aplicação da penalidade do... Quais são os elementos do recurso, doutora Mônica? Eles pedem procedência somente, não, né? Como houve a sustentação oral, então me parece que ficou mais resumida essa questão do reenquadramento da penalidade, né? Então, acho que se cingiu agora a essa questão. Teria algum ponto além desse? Não, preliminar, acho... Alguma preliminar? Algum assunto que a senhora... Então, parece que é isso mesmo. Tem não, conselheira Mônica. Vida, aquela questão da escatória. Eu não vi, não. Tem não, né? Tá. Certo. Então, conforme eu me pronunciei já, né, pela aplicação, manutenção, conforme a autuação do 123.3G, senhor presidente. Ok. Doutor Pedro, como vota? Meu presidente, pela coerência que nós já vemos desde da gestão passada, né, da composição passada, eu inicio a divergência pelo 123.8L. Doutor Saulo, como vota? Seu microfone está desativado, doutor Saulo. Eu estou com um probleminha aqui de som, aí acabei perdendo o voto da conselheira Mônica e do conselheiro Pedro Jorge. Então vamos retomar. Doutora Mônica, o seu voto, por favor, só para ficar registrado.
Pois não, senhor presidente, pela aplicação conforme a atuação da Lei 12.670, alterada pela 16.258 de 2017. 3G. De acordo com a acusação, doutor Saulo. Pela ordem, doutor Pedro. O meu foi iniciando a divergência, doutor Saulo, pelo 123.8L. Doutor Saulo, com a palavra. Ok, eu acompanho a divergência no caso, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Saulo. Doutor Pierre. Com a primeira divergência, senhor presidente. Doutor William Falcão. Acompanho o voto divergente, senhor presidente. Doutora Helena. Eu acompanho a relatora pelo 123.3G. Obrigado. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso ordinário, dar-lhe provimento para modificar a decisão de primeira instância de procedência para parcial procedência, aplicando a penalidade incerta no 123.8L da Lei 12.670, com as alterações posteriores. Agradeço, então, a participação da doutora Letícia aqui conosco e, desde já, convido a participar. Nós temos ainda 2 processos. Se quiser participar aqui da nossa sessão, continuar, sinta-se à vontade. Prezado, só agradecer mais uma vez em estar, ainda que virtualmente, né, a gente ainda poder estar se encontrando. Um excelente dia para vocês. Bom dia. Obrigado, doutora Letícia. Senhores, vamos prosseguir aqui com a nossa pauta. Temos 2 processos da Companhia Brasileira de Distribuição. Processo 6549-2017, auto de infração 2017-18-517, e o processo 6548-2017, auto de infração 2017-18-515, também da Companhia Brasileira de Distribuição. Dr. Saulo Gonçalves Santos é o conselheiro relator para os 2 processos. O julgamento de primeira instância sugere a extinção e a assessoria, célula de assessoria processual tributária, apesar de estar registrado aqui extinto, mas sugere a procedência do feito. Lembrando que esses 2 processos fazem parte do mesmo mandado de ação fiscal dos processos que foram julgados ontem, da Companhia Brasileira de Distribuição, em que, no procedimento, né, no lançamento do crédito tributário, esta Câmara decidiu para o envio à perícia em virtude daquela inconsistência entre o dado lançado no CAF e no AR. Passo a palavra, então, ao conselheiro relator para o início para relato, né, dos processos que foram anunciados. Lembrando aqui, só uma observação, né, que as operações nota fiscal sem auxílio de trânsito, e praticamente o que diferencia talvez as operações. Passo a palavra ao doutor Saulo para o seu relato. Ok, senhor presidente. Ok, senhor presidente, podem me ouvir? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Vamos lá, vou iniciar aqui o relatório do caso. Trata-se aqui do processo 1/6549-2017. Auto de infração 2017.18.517, dígito 4, lavrado em 23/10/2017 e com período de apuração entre 1 de 2012 a 12 de 2012, sendo por contribuinte Companhia Brasileira de Distribuição, foi acusada de deixar de efetuar a posição do selo fiscal de trânsito de mercadorias de entrada, no montante de R$ 1.401.173,99, conforme planilha anexa e informações complementares ao auto de infração. Os valores constitutivos do crédito tributário são multa de 20% e de R$ 280.000, R$ 280.234,80. Foram apontados como infringidos os artigos 153, 157, 155 e 159 do Decreto 24.569/97, aplicando como penalidade o artigo 123, inciso 3N, da Lei Estadual 12.670/96, alterada pela Lei 13.418/03. Em defesa tempestiva, o contribuinte requereu que fosse cancelado integralmente a presente atuação, visto que a impugnante estava desobrigada de aplicar o selo fiscal de trânsito
aos documentos fiscais por terem pequeno valor econômico, conforme artigo 129 da Lei número 12.670/96. Requereu ainda que se excluísse os corresponsáveis do polo passivo. Julgamento número 282 de 2018, no primeiro grau, julgou o auto de infração extinto, que possui a seguinte meta: CMS, entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo de trânsito. O contribuinte realizou saídas de mercadorias para outras unidades da federação, sem registro ou selo de passagem em imposto de fronteira. O auto de infração julgado extinto em razão da falta de interesse processual, consoante dispõe o artigo 87, inciso 1, a linha E da Lei 15.614/14, uma vez que a Lei 16.258, de 9 de junho de 2017, deixou de tipificar o fato como infração, consoante se observa na modificação dada ao artigo 123, inciso 3, a linha M, da Lei 12.670/96. E, desta forma, há de se aplicar o disposto nos artigos 105 e 106 do CTN. Defesa tempestiva, resumo necessário, obedecendo ao disposto no artigo 104, parágrafo 1º, da Lei 15.614, conforme provimento 002 deste contencioso. Não houve apresentação de recurso ordinário, mas apenas resumo necessário. No parecer da assessoria processual tributária, opinou-se pelo conhecimento resumo necessário, dando-lhe provimento para reformar a decisão de extinção proferida na instância singular, para total procedência da ação fiscal. O argumento utilizado foi o de que a obrigação de selagem do documento fiscal na aquisição de mercadorias provenientes de outra unidade da federação tem previsão no artigo 157 e 158 do Decreto 24.569/97. E tal obrigação não está vinculada apenas ao transportador, mas também ao destinatário, que deveria buscar a repartição fiscal para sanar a irregularidade, espontaneamente, antes de qualquer procedimento fiscal. Por isso, o julgador singular teria equivocadamente fundamentado sua decisão na infração de falta de aposição de selo fiscal de trânsito nas saídas interestaduais de mercadorias, operação na qual não se aplica mais a exigência acima, de acordo com o artigo 123, inciso 3, a linha M, da Lei 12.670/96. Porém, a acusação fiscal trataria de entrada interestadual de mercadorias, aplicando-se à exigência da aposição do selo fiscal. Portanto, segundo o parecer da assessoria processual tributária, a ausência do selo submeteria o infrator à penalidade do artigo 123.3-N da Lei 12.670/96. Esse é o relatório, senhores conselheiros. Obrigado, doutor Saulo, para os dois processos, naturalmente. Né? O que diferencia, aí eu fiquei curioso, apenas as operações ou o exercício? Não escutamos, doutor Saulo. O período de apuração é o mesmo. Vão ser alterados aqui alguns valores relacionados com o caso, mas o período é o mesmo. Ok, então provavelmente por operação que o autuante separou, né? Exatamente. Obrigado, doutor Saulo. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Então, presidente, senhores conselheiros, doutor Saulo, ontem, quando analisava-se processo decorrente dessa mesma ação fiscal, o doutor William, sempre muito atento e tal, verificou que havia dúvidas quanto à data em que teria ocorrido a postagem, que é a data do encerramento da ação fiscal. Porque no CAF consta uma data, que seria, salvo engano, dia 23, que teria sido encerrada a ação fiscal, com a data da postagem, e o documento nos autos indica que a postagem teria sido feita no dia 29, salvo engano, é 27. Mas o fato é que... 30. Dia 30, né? É. Isso. E a fim de esclarecer, porque isso pode ser causa de nulidade da ação fiscal, o processo, então, aqueles lançamentos foram, então, remetidos para a diligência a fim de que se fosse identificado efetivamente a data da postagem.
Me parece que esse deve ser o mesmo caminho a ser seguido em relação a esses dois lançamentos, tendo em vista que eles decorrem da mesma ação fiscal. Razão pela qual a Procuradoria, senhor presidente, se manifesta no sentido de que aludidos processos sejam encaminhados para a diligência, a fim de ser dado o mesmo tratamento, ser verificada a mesma questão que foi suscitada no processo dos lançamentos anteriores decorrente dessa ação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Presidente, é apenas uma questão de ordem, porque como o primeiro julgamento foi pela extinção, eu acho que antes de encaminharmos a questão para a diligência, né, nós teríamos assim, que considerar, né, que não é o caso de extinção do processo, tendo em vista que a legislação que ela se socorreu é equivocada, não é ser de entrada, é ser de saída, que sai da legislação, que não é mais obrigatório, né? Então, assim, nós encaminharmos para a diligência, mas sem antes fazer essa afirmação na questão, não temos não que fazer isso primeiro, primeiro decidir que não é questão de extinção, porque nós não vamos decidir o mérito, nós vamos primeiro só decidir que não é questão de extinção do feito. Doutor William Falcão, com a palavra. Senhor presidente, quando a gente vê coisas dessa natureza, né? Quando eu li o processo e vi claramente que é falta do cedo de entrada, exercício 2012, tanto no primeiro processo, do Saulo relator, quanto no segundo, e depois eu vi o julgamento pela extinção. E logo surpreso, o que foi essa extinção? Aí eu perguntei, foi bem a nulidade que ele viu aqui e botou foi extinção. Quando fui lá, eu fiquei surpreso, ele foi com extinção, dizendo que eram operações de saídas, que não tinha mais interesse, porque não é obrigado a colocar mais o selo e tudo. Quer dizer, nós somos humanos, né? Mas, assim, passou um negócio desse, assim, a gente fica... Aí vem agora a questão suscitada pelo conselheiro Pierre. Ora, quando é nulidade, e nós não concordamos com a nulidade, a gente manda retornar para apreciar, né, novamente o processo. Mas extinção, eu confesso agora, que se na extinção, se a gente já, não é extinto e julga, né, é porque ele julgou mérito, só que julgou de uma forma errada. Aí nós poderíamos dizer, não é extinção, por isso, e julgar, vamos dizer, se fosse o caso, procedente, ou não. Eu acho que tem que ser feito dessa forma, retornar o processo, no caso. Nós vamos retornar o processo se a gente já tem em mente que se não ficar explicado a questão do prazo, né, de qual foi feito dentro do prazo, se não ficar bem explicado aquilo ali, depois da retornada da diligência, nós julgaremos, consequentemente, nulo. Então, é isso que eu vejo. Se nós formos apreciar que é extinto ou não, no meu entender, nós teríamos que devolver para o julgador. Depois pode me corrigir. Para devolver para o julgador, eu acho mais interessante que volte para primeiro verificar o prazo. Aí vamos dizer, não, o prazo, ele obedeceu o prazo, não é nulo. Então, quando for apreciar, né, retornaria para lá, porque dizia que ele apreciou a matéria de forma equivocada. Mas agora a gente retornar, não. Por isso que eu entendo que deva mandar para a diligência mesmo. Meu posicionamento. É a questão da celeridade processual, né? Até porque é um procedimento, quer dizer, é um procedimento que nós estamos verificando se de fato ocorreu, se foi seguido, né, o que determina a legislação, e teria um impacto não somente nesses dois processos, como nos outros processos que já foram encaminhados e que também, alguns até estão na perícia, que se identificar de fato, né, essa tecnia, essa anomalia, esse erro, até solicitar o envio desse processo da perícia para um
ou acelerar o próprio julgamento. Doutor Pierre. Com razão, doutor William. O que eu estava em mente era julgar que não era o caso de extinção e logo depois determinar a perícia. Mas, tendo em vista as colocações do doutor William, me empurro a experiência, como é, William, a prevenção, você é mais precavido agora, né? Mais cuidadoso aos cuidados do doutor William. E eu entendo que seria a medida mais correta mesmo, presidente. Mandar primeiro para a diligência e depois vai resolver tudo. Ok, doutor Pierre. É o nosso decano, né? Temos que escutar sempre. Mais alguma discussão, senhores? Não tem. Doutor Saulo, com relação aos dois processos, o mesmo encaminhamento que foi dado aos processos de ontem, já que se tratam da mesma ação fiscal, o mesmo procedimento de fiscalização? Sim, nobre presidente. Voto no sentido de dar o mesmo encaminhamento que foram dados aos processos anteriores. Só lembrando, senhores, que a diligência foi nesse sentido, né, de solicitar à autoridade fiscal atuante o aviso de recebimento, o AR, né, original, relativo à intimação do contribuinte acerca do auto de infração em lide, também solicitar documento que deu respaldo, guarida a informação no controle, no sistema, né, de controle da ação fiscal. Então, nesses termos, dos mesmos termos dos processos de ontem. Algum voto em sentido contrário, senhores? Doutora Mônica, com a palavra. Na realidade, senhor presidente, é só uma dúvida, eu não sei se eu perdi aqui no comentário do doutor William, mas é porque o outro processo, realmente, a decisão é pela extinção por falta de interesse processual, não é? Que é a questão da saída, a falta de aposição de selo nas saídas. Esse também precisa retornar? Os dois processos, doutora Mônica, tratam de entrada. O erro foi do julgador, que tratou como saída, mas são operações de entrada. Esclarecida a dúvida, eu pergunto aos conselheiros se há algum voto em sentido contrário, o retorno ou encaminhamento, encaminhamento à célula de perícia para verificar a questão do AR. Então, esta Câmara, por maioria de votos, decide converter o curso do processo em realização de diligência para verificar o registro no sistema de controle da ação fiscal e também obter o documento original, no caso AR, o documento de postagem. Esta decisão para os dois processos. Senhores, assuntos gerais, algo a ser tratado, discutido. Senhor presidente, doutor. Sobre esse processo aqui, qual seria, como o fiscal comprovaria? Aí eu disse que tem um documento. Pois esse documento, quem quiser ver, entra no sistema aí, tiver acesso, no processo da CPN Chapas, relatora conselheira Mônica, e a doutora Letícia teve aí tem esse documento, Empresa Brasileira, lista de postagem, tem uma sequência que são 2 páginas, com o número do processo, cada R recebe um número, que é o número do objeto, BO09. No caso desse processo aqui, o AR não retornou, e foi feita a consulta no sistema a partir dessa listagem. E aí, aqui, BO, aí mostra que o contribuinte foi entregue a ele ao destinatário no dia 6 de fevereiro de 2020. Esse documento, todos os órgãos da Fazenda que mandam carta com aviso de recebimento, eles preenchem esse documento. Apesar de cada carta, cada remessa tem um AR próprio, são condensados nesse documento. Lá, nesse processo agora que nós julgamos, pela diligência, eles vão procurar esse documento, e lá no final tem aqui a data da postagem, cartão de postagem, a data, assinatura. É isso, só para lembrar que tem esse documento, porque eu não lista de postagem. Doutor William, eu acredito que nessa diligência, esses elementos vão ser acostados aos autos, exatamente para que possam esclarecer, né, qual o procedimento que foi adotado pelo agente fiscal. Senhores, queria informar que amanhã, dia 5 de novembro, a 29ª sessão ordinária, sessão virtual ordinária, teremos 4 processos da Companhia Brasileira de Distribuição.
e teremos também a participação do sustentação oral, do Dr. Guilherme Pereira da Neves. Dois processos da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira, dois processos da doutor Pedro, estará conosco amanhã, dois processos do doutor Pedro, tratam de falta de recolhimento CMS. São vários CNPJ, vários CGF, são várias empresas, mas a acusação é semelhante aos processos, a falta de recolhimento. Então, só lembrando que amanhã teremos 4 processos da Companhia Brasileira e também foi distribuído memoriais, acredito que todos receberam, memoriais que tratam desses autos. Doutora Helena, quer falar? Não, é só para ressaltar que eles não fazem parte dessa mesma ação fiscal, desses processos que a gente julgou. É outro mandado de ação fiscal, é outro termo de início, então precisa realmente a gente apreciar tudo novamente. Apesar de ser Companhia Brasileira, eu falei anteriormente, dos autos que foram lavrados, nós apreciamos 6, tem 2 processos que estão na perícia, daquele mandato de ação fiscal, do mandato de ação fiscal. Esses processos são 4 processos, 4 CNPJs, 4 CGF distintos, com agentes fiscais, inclusive, aliás, é o mesmo agente fiscal, mas são estabelecimentos diferentes. Mas, não tendo mais nada a tratar, agradeço aqui a participação de todos e até amanhã, às 8h30, para a nossa sessão virtual. Muito obrigado, até amanhã.